Seria prematuro, no ano de 2025, precisamente em março de 2025, seria prematuro fazer algumas avaliações do pontificado de Bento XVI? Eu tenho estudado bastante esse pontificado, até porque houve uma renúncia e o Papa Bento XVI não era um cardeal comum. Aliás, um cardeal com muitas polêmicas. E posso analisar agora, ainda muito cedo, que Papa Bento XVI enfrentou muitos problemas no pontificado dele. Refiro-me ao Vatilix, que eu já tive a oportunidade de fazer um vídeo, onde foi revelado pelo mordomo do Papa Bento diversos escândalos. Papa Bento reclamou que não tomou maiores providências de ordem penal, porque a legislação do direito canônico era muito frágil. Não acho verdade. Da análise que faço do livro Último Testamento do Papa Bento, tenho para mim que ele era de alto refino teológico, um grande estudante, um grande teólogo, desde os tempos de Munique, embora polêmico mais para o lado do conservadorismo. Veja os dilemas que ele travou com Frei Leonardo Boff, também teólogo de escola. Então vejo em sua santidade muito mais um teólogo do que um administrador. Como administrador, Bento XVI foi zero à esquerda. Várias omissões, vários problemas. Ele não enfrentou de frente a questão da pedofilia, dos escândalos sexuais da igreja nos Estados Unidos. Ele polemizou com o Islã, embora ele diga que aquele discurso dele em Regensburg, desculpe, o meu alemão naturalmente é zero, aquele discurso em que ele fez uma crítica ao Maomé teria sido uma mera referência histórica. Portanto, eu creio que o pontificado de Bento XVI, para o ponto de vista da administração, foi um desastre para a Igreja Católica, cujo desastre continuou, talvez não tão catastrófico, no mandato de Papa Francisco, ainda em vigor, agora em março de 2025. Ainda é muito cedo para analisar, mas eu tenho para mim que a fragilidade de administração do Bento foi muito séria para a Igreja Católica. Porém, como gravo sempre sobre o Vaticano, não é um desmando, não é uma atrapalhada de um só Papa que compromete a história do Vaticano, porque o Vaticano é muito mais resiliente do que somente uma fase ruim, que, aliás, ele passou por diversas fases ruins. Algumas ruins até que se tornaram em bênção, como analisei recentemente num post sobre o Papa Borgia. Foi no mandato de Papa Borgia que se conquistou a América e foi o Papa mais desastroso da história da Igreja em corrupção de todas as ordens, inclusive sexual. Portanto, o legado de Bento XVI para a teologia é riquíssimo. O livro A Infância de Jesus e outros livros do Bento XVI que eu já os li são de uma riqueza teológica enorme. No entanto, como gestor, ele deixou muito a desejar, inclusive com a sua renúncia. Veja, cogita-se agora, de forma errada, uma renúncia do Papa Francisco só porque ele estava doente. Bento XVI renunciou e ele disse porque ele estava fragilizado. Ele próprio, no livro O Último Testamento, ele diz: eu renunciei porque eu estava fragilizado. Bento XVI, quando tomou posse, que foi
naquele primeiro evento que ele foi recebido em Munique, ele já demonstrou fragilidade. Ele já não sabia como lidar com multidões, como aconteceu na viagem de Sydney, nas Filipinas, etc. Ele estava despreparado para o papado e muito preparado para ser teólogo. É culpa dele? Não. É porque o cargo de papa é muito complexo. Não basta só ser teólogo. Tem que ser monarca, tem que ser administrador, tem que ser filósofo, tem que ser propriamente teólogo, tem que conhecer de lei, tem que conhecer de geopolítica, tem que conhecer de sociologia, tem que conhecer de história, de geografia, de civilização. Pois bem, é muito difícil ser papa, naturalmente. Por isso, grande parte dos papas, lógico que eles receberão críticas, como é o caso de Bento XVI e a crítica que ora faço. Pois bem, analisando assim numa primeira avaliação, nós podemos concluir: o papado do Papa Bento XVI revelou-se um homem frágil, um homem despreparado para a gestão e trouxe prejuízo sim para a igreja na área dos escândalos sexuais e financeiros, tanto assim que o levou a renunciar. É cedo ainda. Naturalmente que daqui a uns 50, 60 anos, outros vaticanistas como eu poderão fazer uma avaliação mais segura. Mas o que se tem até agora é que, de fato, foi um papado muito ruim para a igreja. Bom para as escrituras, bom para a fé, bom para quem lê os livros de sua santidade, que são muito ricos. E uma coisa, para mim, está muito claro. O Bento XVI era um homem de profunda fé, extremamente crente em Jesus. Isso é claro nas leituras dele. E isso, para mim, como católico, me conforta. Para mim, como vaticanista, é pouco, porque ao Papa não é dado ser só um homem de fé, embora ele tenha que ser a própria fé em pessoa, mas ele tem também que ser gestor de uma atividade tão complexa quanto é o Vaticano. Até um próximo episódio, eu sou Juvenil, nós gravamos como vaticanista, sem juridiquês e com mineirês. Até um próximo episódio.